Olá, eu sou o professor Helvas. Você acredita mesmo que a união faz a força? Olha, é uma grande verdade. Para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso, nós deveríamos voltar ao passado. Sim, exatamente há 3 bilhões de anos atrás. Ou seja, quando a Terra começou a ser formada. Nosso planeta tem mais ou menos em torno de 3 bilhões de tempo de vida. Mas como é que começaram as primeiras espécies? Como é que surgiram os primeiros organismos? Olha, se a gente voltar à ciência, nós vamos ver que um aglomerado de proteínas em volta de uma membrana, veja, e com um pouquinho mais de algumas coisas que lembrava o ácido nucleico, o tal do DNA, surgiram então os primeiros organismos. Bom, até aí é uma verdade. Aí daí surgiram, veja, protozoários, bactérias, fungos unicelulares. Bom, em outras palavras, seres muito primitivos de apenas uma célula, não é verdade? No começo, veja, esses organismos, eles viram, sentiram, veja bem, que eles necessitavam de ficar perto de outros organismos. E aí surgiu uma coisa muito bacana chamada colônia. Sim, a colônia é um conjunto de indivíduos que apresentam um aspecto mais ou menos semelhante, até que de repente eles notaram que quanto mais um se modificava para realizar uma função e o outro uma outra tarefa, eles poderiam viver muito melhor. Então eles que eram todos mais ou menos semelhantes, para sobreviver, para garantir uma coisa chamada evolução, não é verdade? Eles começaram então a ser um pouquinho mais diferenciados. E a partir daí, eles começaram a notar, entre aspas, que daria para ir mais longe. Olha a evolução novamente. Daria para viver em condições mais adversas. E graças a isso foram surgindo organismos muito mais organizados. E foi subindo o grau de evolução. Na zoologia, por exemplo, no mundo vegetal da botânica e de outros reinos também. Mas o mais importante é falar sobre nós. Nós chegamos bem depois, mas se você olhar bem, você vai observar que nós também, apesar de termos os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas vontades, nós também precisamos de outras pessoas. Pessoas que não são tão iguais a gente, que assim como aqueles mais primitivos, eles também necessitaram de novos organismos. E assim nós também seguimos com a evolução esses novos organismos. E passamos a ser indivíduos também diferenciados. Olha, para provar mais uma vez que a união faz a força. Nós precisamos conviver com pessoas diferentes, porque eu preciso de outra pessoa para que eu possa também fazer as outras coisas que eu penso em fazer. Quando vivemos em conjunto, quando vivemos em comunidade, a nossa vida é muito melhor. Não só nas coisas boas, mas também no sofrimento, também nas coisas que às vezes deixam muito a desejar. Bom, você sabe muito bem que eu sou um coach de carreira. E eu preciso sempre passar para os meus alunos e para as pessoas que fazem o trabalho comigo sobre a interpretação da vida. E assim, olhar qual é o caminho, quais são os caminhos que ela deve tomar. Uma delas me chamou muito a minha atenção e a dos meus coaches durante a semana, foi sobre essa origem da vida. E é sobre ela que eu estou falando hoje, e é sobre ela que eu gostaria então de repartir, e estou repartindo com vocês agora. Lembre-se, olha, o micro se tornou macro, e o macro necessitou tanto do micro, nós, os grandes seres vivos, os humanos, também necessitamos nos espelhar nos pequenos. Quando a gente se espelha em menores, a gente vê a necessidade de conviver juntos. É verdade, você tem razão, a união faz a força. Eu sou o professor Helvas. Até lá, seja feliz.